demorando um pouquinho aqui. Hoje a internet não tá legal, viu, gente? Espera só um pouquinho. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para uma reunião de estudos do NEPGCL. Hoje, continuando no capítulo 10 de Mateus, no versículo 38. No dia 8 de março de 2022. Então, para iniciar os nossos estudos, Silvinha, faz a prece para a gente, por favor, querida? Com certeza. Boa noite a todos. Então, eu convido para fecharmos nossos olhos, acalmar nossa mente, nosso coração, nos preparando para o estudo dessa noite. Querido mestre, estamos aqui reunidos em torno das suas lições, da sua palavra. Através dos benfeitores que trabalham em seu nome, pedimos orientação, inspiração, entendimento para o estudo dessa noite. E aproveitamos esse momento de união e vibramos por todo o planeta, pela paz no nosso planeta, por todas as mulheres, hoje é dia das mulheres. Agradecemos, querido mestre, essa oportunidade do estudo. E esperamos que daqui hoje a gente saia com a mente mais voltada para os seus ensinamentos, para a sua luz, para colocar em prática no nosso dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, espera aí um bocadinho. Pronto. Esse é o versículo de hoje, né? E quem não toma a sua cruz, não segue atrás de mim, não é digno de mim. E aí? Quem quer fazer algum comentário? Tomar a cruz é agir, levar, conseguir colocar em prática os ensinamentos de Jesus dentro da realidade que você está, que você tem, em que você reencarnou, em que você viveu, não é? Encarando as dificuldades da família, do trabalho, com aprendizado, seguindo os ensinamentos de Jesus, não é isso? Com certeza. Com certeza. Para seguir Jesus, seguir atrás de mim, não tem como sem seguir os ensinos que ele nos deixou, não é isso? Mas quem mais quer falar alguma coisinha? Eu penso assim que quando ele fala assim, e não segue atrás de mim, não é digno de mim, né? Quem não toma sua cruz. Ou seja, Jesus nos falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho para que possamos chegar até Deus, né? É o caminho para a nossa evolução, para a nossa felicidade. E tomar a sua cruz, quer dizer, como que cumprirmos os nossos deveres mesmo,
né? Porque ele trouxe os ensinamentos. Porque muitas vezes que esse tomar cruz nos remete a sofrimento, a dor, né? A sacrifício, né? Renúncia. É muito interessante porque às vezes a pessoa sofre, mas ela não está aproveitando a oportunidade, né? Porque nem sempre o sofrimento significa aproveitamento, né? Então, quando ele fala assim, segue atrás de mim, ou seja, seguir os seus ensinamentos, né? Porque através, ele mesmo nos disse, né, que o jugo era, o fardo era leve e suave o jugo, né? Justamente por conta dessa visão diferente que nós temos quando nós tentamos aplicar as lições em nossas vidas, né? O sofrimento toma um outro significado. O que é felicidade? O que é sofrer? Às vezes, em serviço, em renúncia, nós, aos olhos, vamos dizer assim, de outras pessoas, nós poderíamos estar sofrendo, carregando uma cruz. Mas, diante de Deus, nós estamos no caminho para a nossa libertação, né? Então, é diferente essa cruz que muitas vezes nós precisamos carregar, né? São realmente, como a Silvinha falou, nossos deveres de cada dia, né? Os compromissos que assumimos diante da nossa reencarnação, que nós precisamos cumpri-los, e é isso. É isso. Ninguém mais? Você quer falar alguma coisa? Eu vim até procurar no dicionário esse verbo tomar, né? Tem dois significados, assim, pelo que eu vi. Um é quando você se apossa realmente de algo, né? Então, quem se apossa dos conhecimentos do Cristo, dos ensinamentos dele, mas não segue atrás dele, eu vejo assim que não usa disso na vida própria, né? Não segue com esses ensinamentos. Então, realmente não é digno dele. E o outro significado do verbo é aquele que é conquista, né? Então, se eu conquisto isso e também não uso para mim, de que adiantou eu conquistar essa sabedoria dele, de tudo que ele passou? Então, eu fiquei mais presa no verbo, né? Que pode ser, assim, o conhecimento que eu me aposto e não uso, então fica só uma coisa no intelecto, não é no sentimento, e algo que eu conquisto, mas também não uso. Então, mais ou menos por aí que eu pensei. Muito legal. Não tinha pensado nessa questão do significado desse Do verbo. verbo aí, né? De tomar, né? Ele é transitivo e intransitivo, né? Por isso que dá essa duplicidade de dois entendimentos, né? De conquista e de posse. Legal. Então, eu concordo, né? Lógico, com tudo isso que vocês falaram, claro, né? E o interessante também que eu vejo é que Jesus fala, quando Jesus fala isso, ninguém imaginava que ele ia ser pregado na cruz, né? Ninguém imaginava o que seria realmente o sofrimento de Jesus. Então, quando ele fala dessa cruz, para a época, né? A morte em cruz era uma coisa a mais infamante possível, a mais terrível possível, né?
Então, é uma frase muito forte para a época. Hoje a gente já encara de uma outra maneira, como vocês todas falaram, né? A questão do compromisso, a questão não só de assumir o compromisso, mas a forma como assumir esse compromisso, né? Porque a gente pode até assumir um compromisso, mas de uma maneira com tanta revolta, tanto ódio no coração, vamos dizer assim, que realmente não toma posse, como está falando como falou a Nilceia, né? Então, de nada adiantaria passar realmente por essa dificuldade, né? E como a Zezé comentou também, a questão que a gente sempre associa a cruz ao sofrimento, né? A dor, a sofrimento, né? Há muita dificuldade, não é isso? Mas, às vezes, se você realmente é digno do Cristo, vamos dizer assim, se você realmente segue o Cristo, às vezes, há certas dificuldades, pode ser uma grande dificuldade para outras pessoas, para quem tem esse amor no coração, para quem tem já esse trajeto traçado para a vida, né? Não, é uma cruz leve, né? É uma cruz que é um compromisso, mas que não se torna um sofrimento, né? Não se torna um sofrimento, se torna simplesmente um compromisso a ser assumido e, como tal, não é dolorido, digamos assim, né? Então, é assim que eu vejo também. Então, se você toma essa cruz, ou seja, se você assume esse compromisso, mas sem deixar seu coração dolorido por isso, né? O dolorido no sentido assim, sem trazer revolta para o teu coração, né? Aí sim você será digno de Jesus, né? Aí sim você estará no caminho, né? Eu fico aqui me lembrando de um caso que é uma amiga nossa que mora mais ou menos perto da gente. Ela tem 2 filhas e teve gêmeas e teve um menino mais novo, só que ele teve paralisia cerebral, né? E nasceu e agora tem umas 3 semanas ele desencarnou, já com 30 e poucos anos. E essa mãe, nossa, a gente lembra assim de diversas situações que a gente teve com ele, no casamento das meninas e tal, porque a gente morava na mesma rua. E o carinho da família para com esse menino, a forma como ele era tratado, né? E com os cuidados que a vida inteira, né, o estado dele exigiu. E eu nunca vi a mãe dele assim, revoltada, sabe? Reclamando. Clamando que isso, que aquilo, nunca. Entendeu? Quer dizer, ela cumpriu uma missão, porque é uma doação, aquele cuidado diário, né? Leva para a fisioterapia, traz os cuidados de higiene e tudo mais. Né? É ela que fazia. O marido trabalhava numa empresa, ela que ficava com o menino. Assim, tinha uma ajudante em casa, mas os cuidados com ele sempre foram ela que teve. Então, eu vejo assim uma missão linda, né? De renúncia, de amor, de dedicação àquele espírito que, com certeza, está liberto, né? Nesse momento. E, para muitos, né? Poderia ser uma cruz, porque eu, por exemplo, fiz meu primeiro estágio na Sociedade Pestalozzi, lá em Niterói. E
E era, assim, muito comum, como é ainda, né? A criança nasceu com qualquer tipo de dificuldade física ou intelectual ou mental, dificilmente o pai fica junto, né? E a mãe sustentando. Hoje a gente vê já muitas situações em que os pais são participativos, tem uma outra coisa. E naquela época era muito difícil para levar as crianças à pestalose, né? Para a mãe levar, para condução, toda gente carente, que era a clientela de lá, né? Então, mas tinham aquelas guerreiras que faziam tudo, né, para poder a criança ter o tratamento e ter possibilidades maiores, né? Até que se conseguiu condução e tal. E, em geral, a mulher sustenta mais essa nota, né? De renúncia, porque ela. A gente está lendo, né, Val, aquele livro do. A gente está estudando os missionários da luz, né? Tem o capítulo da reencarnação do Sigismundo, e logo depois tem o capítulo intitulado Fracasso, né? Que é a mãe que não sustenta a gravidez, né? Mostrando os dois lados da moeda, né? E mostrando a participação feminina, né? Já que hoje é Dia das Mulheres, né? Dia 8 de março, e a gente vendo quanto é importante, né? A porta da vida, de reencarnar, né? Então, acho que essa cruz, são os olhos de muitas, é pesada, mas para ela não era, né? É isso que eu me lembrei aqui, queria comentar com vocês. Muito legal, Zé, muito legal. Esse exemplo vai bem de acordo, né, com o versículo. Tem mais algum comentário? Senão a gente pode ler alguma coisa aqui. Vamos ler? No capítulo 24, gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Mas tem o item 19, que é carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Então tá assim, rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações de sua fé, que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-se a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificarem os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste sua recompensa. Peraí, o que eu ia falar? Espera um pouquinho. Nos versículos anteriores que a gente estava vendo, a gente viu a questão do renunciar pai e mãe, não é? Falamos renunciar pai e mãe, renunciar. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. Que ele veio separar pai
Separaram o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra. Lembra que nós falamos isso? Que era o quê? Na verdade, quando o pai do filho, que era o mais nítido de lembrar, né? Que o que era? A gente lembrava que o pai é aquele que me gerou. E quem que me gerou espiritualmente? Na verdade, sou eu mesma, não é? Então, a gente tem que... o conflito aí entre pai e filho era o conflito entre o homem velho e o homem novo. Né? Quando falava de mãe e filha, era mais a questão do sentimento que tem que ser renovado. Né? E da nora com a sogra era a questão das tradições, né? Que o filho trazia em função da sogra. Né? A sogra representava as tradições, não é isso? Então, essas questões também, elas podem representar a nossa cruz, vamos dizer assim, no sentido de a cruz como a nossa luta interna, a luta que a gente está travando, não é? A luta que a gente trava com os familiares também, a luta que a gente trava com... Luta entre aspas, né, gente? Vocês entendem a luta que eu estou falando aqui, né? Sim, a luta que você está falando é aquela, no momento de conflito, pôr em prática aquilo que Jesus ensinou para a gente. É o que é o mais difícil, é a luta nossa nessa encarnação de todos nós, né? Olha, eu sei que o caminho é esse, mas naquela hora que eu estou ali naquele conflito familiar, que está todo mundo desequilibrado, é aí que eu vou mostrar que eu vou estar carregando a minha cruz, levando o exemplo que Jesus nos deixou, não é? Exatamente. Então, essa cruz, ela pode representar também essa nossa luta em abandonar as nossas tendências antigas, né? E renovar as nossas ações, renovar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Essa luta interna também pode representar essa cruz, no sentido de cruz como luta, né? Como Sim. conquista, como a Nilceia falou do verbo tomar, né? Dessa conquista, dessa posse, dessa nova posição, dessa nova dessa nova posição mesmo, né? Com espiritual, não é isso? Com novos sentimentos, novos pensamentos, novas atitudes, né? Sair do automatismo e ter esse despertar de consciência, né? Sair do piloto automático. Sair do automatismo, do piloto automático, daquelas tendências que nos aproximam mais do homem animal do que o homem elevado, né? É isso mesmo. E esse despertar de consciência a todo momento, que é a nossa grande luta, né? De estar lembrando o que nos move, qual o nosso propósito dessa existência, né? Então, como é que nós devemos seguir? Muito bom. Seria aquele bem sofrer que o próprio Evangelho traz para nós, né? Isso, muito bem lembrado, Nessé. Muito bem lembrado. Então, é isso. Pode ser as dificuldades que a vida, o dia a dia, nos oferece, né? Mas pode ser também essa luta interna que a gente assume para renovar o nosso espírito, né? Tá? Tudo bem? Tem uma lição de Emmanuel que diz, né, que a hora mais difícil é a hora de mudar. Né? Porque realmente a gente muitas vezes estuda, lê, compreende, mas não se impregna, né? O espírito da gente não absorve aquela lição de fato, que só com a vivência que nós vamos conseguir realmente, vamos dizer assim, imprimir, né, em nós aquele aprendizado, né? Porque e essa luta íntima é das maiores, porque
quando se trata do trato com o outro, às vezes a gente consegue um autocontrole, medir as palavras, né? E coisa e tal. Mas lá dentro da nossa cabeça, aí a coisa pega fogo, e porque a gente sabe que vibração é vida, né? Um amigo nosso falava, vibração mata. Então, é preciso que a gente também faça esse controle íntimo, né? Esse tratamento dessas lutas, não como... E isso é que nos chama atenção nesses grandes espíritos, né? Porque quando Jesus, né, Judas vem, e ele fala assim, aqui vens, amigo. Até nesse momento ele dá oportunidade a Judas, né, de mudar ali e tal. Ele está entendendo tudo, assim, com amor, né? A gente já, quando se sente, né, traído ou se sente injustiçado, a gente se revolta, a gente quer ensinar, quer falar, quer não sei o quê. E não é por aí, né? Os ensinamentos dos grandes espíritos nos mostram esse amor incondicional, que é realmente fruto de muitos milênios. Muito bom. Mais algum comentário? Vamos ler mais um pouquinho? O Pastorino. Então, esse versículo 38 apresenta a maior dificuldade dentro da perícope, né? A cruz constituía um suplício infamante, só aplicado a escravos e criminosos de baixo nível. Jesus não havia ainda, com sua crucificação, enobrecido esse emblema. No entanto, o fato de carregar sua cruz era corrente, pois os condenados carregavam até o local do suplício a trava superior, onde seriam pregados ou amarrados. Uma vez presos a ele, era ele suspenso e pendurado nos postes, já permanentemente fincados no chão para esse efeito. Quer dizer, só uma lembrancinha aí do que era a cruz, né? Vamos lá. Evangelho dos Humildes. A cruz a que Jesus se refere pode apresentar-se a nós sobre 3 aspectos: no cumprimento de nosso dever de cada dia, no sofrimento e na mediunidade. É mister que cumpramos nossos deveres diários com a melhor boa vontade e segundo os preceitos de Jesus, tratando cristamente de todos os que se aproximarem de nós e dos que vivem sob nossa dependência. Para isso, devemos esforçar-nos para sermos um padrão de moralidade, de trabalho, de fé em Deus e de amor ao próximo. É baseando mesmo os nossos mínimos atos do Evangelho de Jesus que nos tornaremos dignos de Jesus. O sofrimento pelo qual passaremos também constitui a cruz que devemos carregar durante nossa existência. Não há efeito sem causa. Se sofremos, é porque merecemos. Se não conseguirmos descobrir a causa do nosso sofrimento, da existência atual, ela estará forçosamente numa de nossas existências do passado. Nunca nos esqueçamos de que nossa vida presente é a consequência dos atos que tivermos praticado em nossas encarnações anteriores, assim como nosso futuro será o resultado de nossas ações na vida presente. Geralmente, os que sofrem se afastam de Jesus por se lastimarem. Gente, espera aí que eu me perdi aqui. Continua aqui isso. E o sofrimento humano pode ser causado pelo desvio das leis divinas, pela ignorância e pelo endurecimento. Qualquer transgressão das leis divinas causa sofrimentos. Podemos escapar da justiça terrena, mas jamais poderemos escapar da justiça divina, que dá a cada um unicamente o que cada um merece,
como consequência de seus atos. A ignorância é outra grande causa de sofrimentos. A ignorância conduz ao vício e ao crime. Por isso, o indivíduo já esclarecido à luz do Evangelho deverá combater acerrimamente, tá certo isso? A ignorância de seus irmãos, ensinando-nos a respeitarem os preceitos de Jesus. O endurecimento é outra fonte de sofrimento. O indivíduo endurecido é aquele ao qual já foi mostrado o bom caminho, mas por orgulho, por comodismo, por conveniências sociais ou por pouca vontade, persiste no erro. Semeia, assim, sementes de sofrimentos que, mais cedo ou mais tarde, ou nessa vida ou na outra, germinarão, resultando numa colheita de frutos amargos. Os que sofrem por conseguinte, que tomem a cruz de seus padecimentos e a carreguem com calma, paciência, resignação e coragem até o fim, para que possam ser dignos de Jesus. Dado o estado de incompreensão em que está imersa a maioria dos encarnados, a mediunidade se torna, por vezes, uma cruz bem pesada. E o médium digno de Jesus é o que toma a cruz de sua mediunidade e a transforma em luz para os que jazem nas trevas, consolo para os aflitos, esperança para os tristes, alívio para os sofredores e guia para os ignorantes. Vou voltar aqui. Então, ele coloca 3 aspectos dessa cruz, né? O cumprimento do dever, o sofrimento e a mediunidade. Então, ele fala primeiro que a gente precisa, é lógico, cumprir os nossos deveres, né? Mas só que, como a gente falou já, né, antes, só que da melhor maneira possível, né? Não adianta simplesmente cumprir com revolta no coração, né? Mas, como ele fala aqui, segundo os preceitos de Jesus, tratando cristamente todos que estão à nossa volta, né? De todas as pessoas, de todas as coisas, de todas as plantas, de todos os animais. Eu lembro que tem um texto do Emmanuel que ele fala que quando você está desempenhando algo, qualquer tarefa que seja, com amor, é como você estar louvando a Deus. É isso né? aí, menininha. E daí, então, quando você vai no supermercado meio bravo, você não está com vontade de fazer, respira fundo, eleva o pensamento e fala assim, por que eu não estou com amor do coração nesse momento? Né? Então, eu acho que esse exercício da reforma íntima é uma coisa que é para toda hora, em todo momento, que tem a ver com aqueles pensamentos que vão passando da nossa mente, com isso que a gente estuda aqui e que está, como a Zezé falou, aqui na nossa mente, transitando, ele precisa passar para o coração e se transformar em algo automático, que a gente não tenha que pensar. Por isso que a gente fica tão feliz, às vezes, quando você consegue, você se propõe, né? Eu sei que no momento de conflito, se eu não tiver algo bom a falar, eu vou tentar ficar em silêncio. E, às vezes, para a gente ficar em silêncio é uma coisa muito difícil. E daí, se passa uma situação difícil, você consegue ficar em silêncio, conseguir não abrir a boca. Eu não piorei a situação. Daí, você já sai super satisfeito, né? Eu acho que são essas coisinhas do dia a dia, do nosso mundo interior, do que passa pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, que é esse trabalho de carregar essa cruz e estar ligado, consciente, né, a cada momento. Muito bom, Silvinha. Muito bom mesmo. Só observando o texto de novo aí, né? Ele fala também da lei de causa e efeito, né? Se a gente está passando por alguma coisa,
não existem injustiçados, né? Só existe justiça de Deus, né? Justiça divina. Somos, de alguma forma, somos merecedores de, né, do que a gente está suportando ou passando, ou como a gente está passando agora, né? E se a causa não é a de agora, de outras existências também, né? A nossa vida sempre é consequência daquilo, somos herdeiros de nós mesmos, né? E outro aspecto que ele aborda aqui, o desvio das leis divinas, né? Tem lá uma questão no Livro dos Espíritos, né? Quando que o espírito é infeliz, né? Quando ele se distancia, quando ele não cumpre as leis divinas, né? Quando ele se distancia das leis divinas. Então, eu achei interessante esse texto aqui do Eliseu, que ele aborda bem. E aí, alguns motivos do sofrimento, né? A ignorância pode causar sofrimento, porque você pode te conduzir ao vício, ao crime, né? E essa ignorância é a ausência de conhecimento moral, né? Então, por isso que a gente deve procurar se esclarecer à luz da luz do Evangelho, como ele fala aqui, né? O endurecimento do espírito, depois ele fala, né? Ou seja, o orgulho, né? O orgulho, o comodismo, as conveniências sociais, pouca vontade. E a mediunidade, né? Que a mediunidade é um compromisso muito sério, né? Muito sério a quem lhe foi dado, né? Então, é isso aí, meninas. Mais algum comentário? Esse fato da mediunidade, como essa cruz bem pesada, para mim assim, não ficou assim, uma coisa que eu entendi bem. Como que alguém pode achar que a mediunidade é um fardo? Como que alguém pode... Existe isso realmente? Assim, a minha mediunidade, por exemplo, é uma mediunidade titica, assim, né? Eu acho que é aquela que todo mundo tem, né? Intuitiva. Não me traz tantos problemas, vamos dizer assim, dificuldades. É só a única coisa é o compromisso de você tentar manter um caminho reto, né? E muita gente fala, nossa, mas eu queria ter a mediunidade do Chico, escrever um monte de livro, né? Mandar cartas, e etc, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu queria ser que nem o Chico, receber mensagem de espírito bem feito de Emmanuel, né? Da Ivone Pereira, de Leão Diniz, sei lá, né? De tantos aí, né? Mas ninguém quer passar pelas dificuldades todas que o Chico passou. Então, quando ele fala numa mediunidade aqui, eu acredito que assim, ele não está falando sobre a minha mediunidade, né? Ele está se referindo à minha mediunidade, ou essa mediunidade serena e que uma boa parte das pessoas, todos temos mediunidade, né? Mas muitas vezes é um compromisso, é um fardo sério a ser a ser cumprido, né? A ser carregado, vamos dizer assim, né? E tem que ser carregado com muita dignidade, com muita moralidade, com muito amor, né? Mediunidade é um compromisso muito sério, né? E então por isso que às vezes pode se tornar uma cruz, às vezes uma mediunidade não bem orientada, ela pode levar você para um caminho muito complicado, né? Eu lembro de um livro que eu li, eu sempre uso de exemplo, é do Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano é o Trilhas da Libertação. Ele fala de um médium que é um médium de cura, né? Que trabalhava belíssimamente bem numa determinada casa espírita, mas num determinado momento a vaidade começou a subir na cabecinha dele,
né? Conclusão, ele começou a abrir uma brechazinha para outro tipo de companheiros, não é? Então, ele começou a achar, vamos dizer assim, que ele era o tal, né? E ele começou, então, continuou, na verdade, fazendo as cirurgias espirituais que ele fazia, tal, e não eram só essas cirurgias que a gente vê hoje, que é só que não existe corte, não existe, né? Só que o companheiro dele era outro, passou a ser outro, o que orientava ele, entendeu? Passou a ser outro. Então, conclusão, ele teve casos até de falecimento por conta da ação dele. E por conta desse. E virou assim virou uma fascinação, né? É o que a gente entende por fascinação na obsessão. E eu não lembro exatamente como foi o caso, mas ele acabou desencarnando. Ele teve uma morte, inclusive, bastante trágica. Então, assim, se você não assume essa responsabilidade de uma maneira muito, com muito amor e com muito Jesus no coração, muito, sabe? Numa mediunidade mais ostensiva, assim, pode ser um problema para você se você não tiver uma mediunidade com Jesus, que é o que nos é pedido, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, Silvinha? Sabe o que eu lembrei? Nos mensageiros, né? Sim, é o livro Os Mensageiro. mensageiros, o André Luiz vai falar muito sobre aqueles que vieram com o compromisso da mediunidade e não conseguiram cumprir aquilo por eu não lembro direito dos casos, né? Eu até procurei aqui a experiência do Joel aqui, ó, que ignora a ponderação do bom senso doutrinário, né, que fica fazendo especulação, duvidando dos outros. O Belarmino, que era doutrinador também, que deu problema. O Acelino, que ele começou a cobrar pela mediunidade. Nessa hora do André Luiz, a gente entende a dificuldade que a gente, numa condição aqui de reencarnado, pode estar sujeito a passar, né? Com a tarefa da mediunidade assumida no plano espiritual, mas na hora que reencarna, às vezes as tentações da matéria nos desviam, né? Nos dizia. Eu acho que é nesse sentido que ele está falando sobre a mediunidade, né? É como ele fala até aqui anteriormente, né? Que às vezes a pessoa se desvia, ele está falando do espírito endurecido aqui, né? Mas às vezes é por comodismo, conveniências sociais, pouca vontade, é orgulho. No caso que eu contei foi orgulho, né? Ele começou a se achar o rei da bola preta, né? E acabou caindo. Então, a mediunidade é uma coisa maravilhosa, mas tem que ser bem cultivada, né, Zezé? Sim, porque o médium, ele sofre, sim. Ele, como ele tem um canal mais aberto espiritualmente, se ele não se mantém numa frequência, numa sintonia equilibrada, ele é assediado todo o tempo. Os médiuns que participam de reunião mediúnica, né, de desobsessão, muitas vezes o espírito sofredor, ele é aproximado do médium antes da reunião. Isso. E muitas vezes o médium está angustiado, sentindo dor, sentindo isso, sentindo aquilo, ele não sabe o que acontece, aí ele vai para a reunião, tem a comunicação do sofredor, aquilo tudo que ele estava sentindo passa. Né? Verdade. Tinha um amigo, tinha uma mediunidade assim fantástica a mediunidade dele. E ele dizia assim,
Todo mundo quer ser médium, mas só que esquece que quem vê a flor também vê o sapo. Então, ele brincava assim, porque ele contava para a gente que no começo ele era solteiro, né? Começou a florar assim muito cedo a mediunidade nele, e ele morava com os pais. Então, ele estava do lado de fora assim, aí quando ele via, os espíritos vinham, espíritos perturbados mesmo, vinham para cima dele para perturbar. Ele corria, a mãe dele estava vendo novela na sala, ele disse que corria, sentava do lado dela, assim, para tentar se desconcentrar, né? E que ele tinha evidência, tinha uma mediunidade bem forte. E aí ele passou, né? Os espíritos ensinaram para ele, a hora que eles vinham perturbá-lo, ele falava assim, você quer me perturbar? Tudo bem, então você vai estudar o Evangelho comigo. Então, ele abriu o Evangelho e começava, lendo em voz alta. Interessante isso, né? Porque os espíritos mais sofredores, eles ouvem muito bem a voz humana, né? Eles estão tão próximos de nós que eles ouvem bem. Então, tem esse aspecto. O Chico, uma vez, falando da transcomunicação, ele falou que virá dia que nós iremos nos comunicar com o plano espiritual através de aparelhos. Imagina a gente, através do computador, ter uma live lá com O Emmanuel, assistir veneranda da pessoa, e que isso iria modificar, né? Aquilo que o médium sofre tanto para fazer, poderá ser feito através de aparelhos. Porque o médium, ele é marcado, né? O próprio organismo físico dele propício, né? Para a questão mediúnica. E é aquela veneziana aberta, né? Então, a vigilância que é necessária é muito grande. Então, por exemplo, o médium que tem uma sensibilidade tal que chega no ambiente, começa a sentir não sei o que, não sei o que lá, não sabe o que é. Às vezes, uma outra pessoa que está presente, perturbada por algum motivo, né? Ele sente que aquilo tudo ali é físico mesmo. Então, dependendo do tipo de mediunidade, é luta. É luta também. eu tive uma colega na faculdade, tranquilo, Silvia. Eu tive uma colega na faculdade que ela tinha uma mediunidade de cura, mas era uma coisa muito complicada para ela, porque eu não sei se todo tipo de cura, também não lembro tão bem assim, porque também não tinha muita intimidade com ela, mas se você tivesse com uma dor de cabeça, sei lá, e falasse para ela, ela tirava a sua dor de cabeça, só que ficava com ela. Só que ficava com ela. Ela extraía de uma tal forma que ela sentia exatamente o que você estava sentindo. E aí ela tinha que trabalhar, não sei como é que ela fazia, né? Ela tinha que trabalhar lá com ela com ela mesma para conseguir se livrar da dor. Mas ela conseguia tirar as dores das pessoas. E às vezes a pessoa nem percebia, nem sabia, né? Então, às vezes a gente percebia que ela estava passando mal por conta de alguém. Aí ela tinha que se resolver lá, mas são os tipos de mediunidade, né, que aparecem por aí, né? E eu me lembro de uma fala do Chico também, Zezé, você falou aí do Chico, né? Que só que ele estava falando com relação ao obsessor, né? Que não há obsessor que resista ao evangelho todo dia, né? Então, você tem que ler o evangelho alto, né?
porque eles, às vezes eles não têm a capacidade de perceber o nosso pensamento, né, os mais inferiores, né? Então, você fala, leia em voz alta, porque se você tiver algum companheirinho desavisado ali, evangelho todo dia não é um obsessor que aguente. Às vezes vem a recomendação, né? Quando você passou por uma assistência espiritual, vem a recomendação, leia no celular o Evangelho em voz alta, em vários cômodos, ainda até com essa indicação. Daí eu fico refletindo sobre a importância da evangelização do ser antes de exercer a mediunidade, né, gente? Sim. O estudo das obras espíritas, o estudo do Evangelho de Jesus. Porque, como a Val disse, né, a mediunidade com Jesus é o caminho reto, é o caminho certo, né? E é de uma responsabilidade muito grande, não só do próprio médium, como da casa que acolhe aquela pessoa que chega com a mediunidade, né? De preparar, orientar, para que ela não fique com a dor de cabeça, como é que ela deve agir, como é que ela vai conseguir superar as dificuldades, né? E mesmo na mesa mediúnica, às vezes, você não está sentindo nada antes, como comentou a Zezé, mas na hora, por conta da manifestação, você sente dor na perna, dor nas costas, dor na cabeça, sei lá, você sente por conta do problema do irmãozinho que apareceu ali, né? Às vezes você sente fisicamente mesmo aquilo, não é emocional só. Você sente aquilo. Depois, quando ele consegue ser encaminhado, né? Aí a gente vai aliviando aquilo, mas você chega assim, em alguns casos, eu cheguei a sentir, sim, muita dor, coisa assim, né? Você sente. E Então, depois, e daí eu fico pensando também, tem um livro do Bezerra de Menezes, eu não lembro, Tormentos de Obsessão, eu não lembro o nome, que ele fala muito sobre o grupo mediúnico, ele fala da preparação, do cuidado, e orienta bem como que a gente deve, como os médios devem estar trabalhando nisso tudo, né? Se bem que tem diversas obras que vão trabalhar sobre isso. Queria lembrar o nome desse. Que você citou, Silvinha, é o ideal, né? Porque ele fala, inclusive, da reunião mediúnica também, naquele exemplo que ele cita, que tinham, acho que não sei quantos, né, trabalhadores encarnados, né, que semanalmente iam à casa espírita, mas que mantinham, os obsessores ficavam do lado de fora, eles entravam, saíam, se abraçavam com o obsessor e iam embora. Então, só um deles conseguiu, e aí ele cita, né, a hipófise, né, a epífise, sendo iluminada, o brilho da epífise, que é um ponto, né, de ligação espiritual, só um deles conseguiu dar comunicação, que os outros não estavam. Um tinha problemas de alimentação exagerada, o outro tinha problemas com a área do sexo, e por aí afora. E sempre, como se diz, você se acostuma. A Sonia que fala isso, na desconfortável linha de conforto. Na desconfortável linha de conforto, porque você está ali naquela coisa, mas também não larga o obsessor. Está sempre ali contigo, entendeu? Agora, a pessoa, o médium, ele tem justamente assim, uma forma dessa cruz, né, que está citando a lição, dele carregar uma cruz com amor, em favor do próximo. Porque, através desse trabalho, desse serviço,
ele vai se libertar dos compromissos, né? Que naturalmente tem, né? É pegar assim de baseada, né? Ao invés de pegar um por um, pega de baseada já para poder. Não sei quem que já fez esse comentário, né? E nós que estamos na casa espírita, entre aspas, os trabalhadores das casas espíritas, somos os maiores necessitados, né? De serviço, de aprendizado, e muitas vezes a gente fala, tem um assistido ali, às vezes o assistido está ali aprendendo humildade, mas já, sabe, passou por situações tais que, de repente, já sai, vai lá para cima, e a gente está achando que, pelo fato dele ser um assistido, é um espírito inferior. Infelizmente, isso é uma coisa horrível, né? Mas acontece. Acontece. Uma mediunidade maravilhosa foi a de Ivone Pereira. Ai, Val, acabei de ver aqui, o livro que eu estava citando é a psicografia dela, é o Dramas da Obsessão, que é o Bezerra de Menezes. É um livro ótimo para tratar desse assunto. A história de Ivone Pereira é maravilhosa. E tem um livro dela que eu acho fantástico, que ela fala alguns casos da mediunidade dela, que é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, aquele livro que acho que a Zezé também pegou lá. É maravilhoso esse livro. Aliás, eu estou com vontade de reler ele, porque faz tempo que eu li. Muito lindo. E tem casos e casos, não sei se é só nesse livro que ela conta, mas tem casos e casos dela, né, da mediunidade dela, que foram complicados para ela, né? Foram bem complicados para ela. Os livros dela são maravilhosos, né? São maravilhosos. São maravilhosos, né? E o Memórias do Suicida, então, é uma... Nós estamos fazendo estudo dele. Quem? Vocês? Aqui da nossa casa, nós temos um trabalho, né, de vibração pelos suicidas, e nós estamos fazendo o estudo dele. Ah, que lindo. Merece. É muito lindo. Muito esse livro. A Sueli Schubert também tem umas obras interessantes, né? Sim. Também falava com muita propriedade, né, sobre a mediunidade. Gostava muito das palestras dela. Teve um curso da AME, né? Que ela... É essa, Sueli, que você está falando? Será que eu estou fugindo? E Caldas Schubert, do Rio, de Juiz de Fora. Desencarnou faz pouco tempo, né? Isso. Ela que é da AME, né? Associação Médica Espírita ou não? Eu estou confundindo. Você não está confundindo com a Marlene Nobre? Confundi, porque a Marlene tem um trabalho sobre obsessão, né? Tem sim, tem um livro. Que é muito bacana também. Bom, pessoal, aqui eu não achei muita coisa sobre esse versículo. A gente entraria para o próximo agora. Mas, como estamos? São nós 4, falta 20 minutos ainda, mas Silvinha já tem que sair mais cedo, né? Eu acho que a gente podia parar por aqui hoje, apesar de ser mais cedo. Tudo bem? Por mim, tudo bem. Tudo bem, Val. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu sei que você tem que sair mais cedo, mas acho que dá tempo. Dá tempo. Eu vou encerrar, mas fiquem aqui, por favor. Eu queria falar uma coisinha para vocês, tá bom? Podemos encerrar? Nilceia, você não quer fazer a prece? Gente, por favor, querida. Agradecemos, Jesus, essa oportunidade maravilhosa de estarmos sempre nos conectando com o Evangelho, com as verdades, com tudo aquilo que nos alivia os nossos sofrimentos, nos dando coragem e nos permitindo, assim, vivermos dignamente com todas as nossas e apesar das nossas tribulações. Agradecemos a Deus
pela misericórdia e bondade que nos oferece tantas oportunidades dentro da nossa reforma íntima, para sermos cada vez mais felizes, prósperos no nosso coração, nos nossos sentimentos de amor. A cada dia podemos merecer o reino de Deus, de que tanto Jesus nos ensinou. Obrigada por essa noite, obrigada por todos os ensinamentos, e nos despedimos então com alegria. Assim seja. Assim seja. Obrigada, então, a todos. Vamos encerrar aqui. Até a próxima semana, então.